Rapaz, dezembro é sempre um mês legal, né? Fim de ano, Réveillon, Natal. Geral feliz, né? Pois é, infelizmente ainda tem umas pessoas que gostam de arrumar confusão com as outras, né? Mas Todo ano isso. é bem que eles podiam deixar esses eventos aí pra outro dia, né? De repente combinar numa terça-feira, quando começa mais um Loki News, trazendo pra você mais informações e novidades do mundo da tecnologia e do hardware. E por falar em fim de ano, uma outra coisa boa de dezembro é que geralmente é nesse mês que começam a surgir informações sobre as coisas que devem aparecer em janeiro. Dessa vez não se trata de um vazamento, mas sim de anúncios por parte da AMD e Intel, no qual ambas as empresas marcaram as suas conferências na CES para exatamente o mesmo dia. Isso me lembra os tempos de Guerra Fria, onde a União Soviética e os Estados Unidos disputavam a hegemonia mundial. Só que nesse caso, com a dissipação de calor dos CPUs atuais, está mais para uma guerra quente. É esperado que a empresa comandada pela doutora Lisa Su faça o anúncio de diversos produtos, como os Ryzen 6000 Rembrandt, que devem ser as novas APUs baseadas nas arquiteturas Zen 3 Plus e RDNA 2, visando o mercado de notebooks, o Ryzen V-Cache, alguma futura GPU misteriosa e as novas RX 6500 XT e 6400 de desktop. Já a Intel, liderada por Pat Gelsinger, deve apresentar os Alder Lake P, Alder Lake S sem o K, que já apareceram por aqui em outras terças-feiras, e por fim, os as ARCs, que também devem dar as caras, porém não se sabe se será apenas um anúncio das GPUs ou se terá alguma demonstração ou mesmo data de lançamento. Esse episódio da Guerra Fria entre a AMD e Intel deve ocorrer no dia 4 de janeiro, e vocês esperam coisa boa desse anúncio? Deixa aí nos comentários. E por falar em coisa boa, mas coisa boa mesmo seria o lançamento de uma GPU incapaz de minerar Ethereum. Imagina só que sonho! Conseguir fazer aquilo que o LHR da Nvidia não entregou? É mais ou menos, mas a realidade é uma só. Segundo um leaker chinês do fórum Bilibili, o lançamento da nova RX 6500 XT está muito mais perto do que vocês imaginam. A RX 6500 XT será equipada com a GPU Navi 24, a qual é a menor GPU baseada na arquitetura RDNA 2, contando com até 1024 stream processors e um bus de memória de 64 bits, onde além dela, a AMD também deve lançar a RX 6400, usando uma versão capada desse mesmo chip. Ah, mas você disse que ela não minera Ethereum, como é que é isso aí? Na verdade é muito simples, a AMD simplesmente não pretende lançar uma versão dessas placas com mais de 4 GB de VRAM, o que impossibilita a mineração por conta do arquivo DAG do Ethereum já usar mais memória do que isso. Porém, ainda será possível minerar outras moedas, mas sem garantias de lucratividade. O lançamento da RX 6500 XT deve acontecer no mês de janeiro, enquanto que a RX 6400 deve chegar lá para o mês de março, deixando com mais RGB o mercado de entrada. RGB? É, RGB, o vermelho do Radeon, o azul da Intel e o verde da Nvidia. E por falar em Nvidia, na última semana saiu uma notícia a respeito da Nvidia estar enrolando para soltar a RTX 3050 e que ela provavelmente seria lançada no segundo trimestre de 2022. Porém, entretanto, contudo, parece que a água bateu na bunda do homem da jaqueta e as coisas acabaram mudando. Ao contrário da AMD com a sua RX 6500 XT limitada a apenas 4 GB de VRAM, a RTX 3050 deve vir com 8 GB de VRAM e, segundo videocards, usando a GPU GA106-150, ou seja, uma variante depenada da RTX 3060, o que em tese deixa a GA107 de fora dos desktops ou limitada a alguma placa menor a ser lançada posteriormente. E olha só, enquanto o leak da RX 6500 XT foi vago a respeito da data de lançamento, o da RTX 3050 foi extremamente específico. Segundo o leaker Esse é zoeira, não é possível. O nome do leaker é Hongxing 2020. E só falta dizer que veio do fórum Bilibili. Enfim, o leaker Hongxing 2020 cravou que a data de lançamento das placas é dia 27 de janeiro, quando elas devem chegar às lojas. Confie no Hongxing. Agora é só esperar para ver se o vazamento do Hongxing é quente mesmo. E por falar em vazamento quente, e se o papo é vazamento e vazamento quente, nada como mais um leak do Alder Lake, que é o processador que a Intel já lançou, mas mesmo assim os vazamentos a seu respeito continuam. No caso, o site XFastest conseguiu botar as mãos em um i3 12100 e não perdeu tempo, publicando um review completo da nova CPU. O modelo, que possui 4 cores e 8 threads sem E-cores,
Esse que é o i3 Salvador, 4 cores, 8 threads, de novo. Tem boost máximo de 4.3 GHz, foi testado em uma ASRock Z690 Steel Legend e comparado com o Ryzen 3 3100 e 3300X, onde o i3 levou a melhor em basicamente todos os casos, o que deve surpreender um total de 0 pessoas, afinal a gente está comprando um CPU novo com um CPU de gerações passadas. O que também incide em uma grande diferença de IPC em relação ao velho Zen 2. É esperado que o novo i3 chegue ao mercado com preço na casa dos $130, o que parece razoável diante do desempenho apresentado. Ainda não existe uma data de lançamento, mas é esperado que esse processador chegue na CES do próximo ano. Só estou curioso para saber se ele seria capaz de renderizar essa mensagem do nosso anunciante. Logo depois dessa rápida mensagem do nosso anunciante, é a hora das notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que a Microsoft, fazendo o que sabe fazer de melhor, micar as coisas. Algumas terças-feiras atrás, rolou uma notícia de que a Microsoft estava dificultando a troca de browser padrão no Windows 11, inclusive bloqueando ferramentas de terceiros que visavam facilitar o processo. Porém, parece que houve uma mudança de planos e a nova build 22509 vem com um botão Set Default, que permite aos usuários escolher qual navegador a ser usado por padrão, inclusive para abrir extensões HTTP, HTTPS, HTM e HTML. Que o medo de um processinho não faz, hein, Microsoft? Só que digno de processinho são os preços da nova RTX 2060 12GB, cujos modelos começaram a ser listados em algumas lojas europeias, como a PC 21. Enquanto que a ideia da Nvidia era relançar a RTX 2060 como uma alternativa um pouco mais barata e com melhor disponibilidade em relação à RTX 3060, na prática parece que as coisas acabaram não saindo conforme o planejado. Afinal, o modelo está listado por €528 na pré-venda. A RTX 2060 deve ser lançada nessa terça-feira! E vocês já estão preparados para tirar o escorpião do bolso para comprar esse refrito? Deixa aí nos comentários. Mas se te falta o escorpião para o upgrade e você também não quer saber de refrito, saiba que você não está sozinho. Afinal, de acordo com a pesquisa de hardware da Steam, as GeForce GTX 10 Series ainda equipam o PC da maior parte dos usuários. Segundo a pesquisa, o top 10 das placas mais usadas é dominado por modelos da Nvidia, onde a AMD só aparece em 13º lugar com a RX 580, enquanto que no top 3 temos as GTX 1060, 1650 e 1050 Ti. Outro ponto interessante da pesquisa é que, apesar do Windows 11 ter registrado um crescimento de quase 7% em um mês, o Windows 10 ainda está presente em 86,73% dos computadores, tendo perdido pouco mais de 6% de market share, o que significa que lentamente os gamers estão atualizando suas máquinas para o novo sistema da Microsoft. E vocês, qual placa de vídeo e qual sistema operacional vocês estão usando aí no seu sistema? Deixa aí nos comentários. Falando em sistema operacional, a TSMC finalmente conseguiu deixar operacional o seu processo de fabricação de 3 nanômetros. Entendeu? Operacional, sistema. Acho que eles não entenderam. Não mesmo. Mas foi boa, entendi. Anunciando o início da Risk Production, que é quando eles começam a produzir chips em um novo processo, com o intuito de ir afinando as coisas até tudo estar bom o suficiente para produção em massa, o que deve ocorrer apenas na segunda metade de 2022. Em relação ao processo de 5 nanômetros, o novo processo de 3 nanômetros promete um ganho de desempenho de até 15% para o mesmo consumo e redução de até 30% no consumo na mesma frequência. É esperado que Apple e Intel sejam as primeiras clientes da TSMC para o novo processo. Agora, se você é fã de BioShock, essa notícia provavelmente vai fazer até a sua frequência cardíaca aumentar. Afinal, o escritor e desenvolvedor Colin Moriarty divulgou novas informações a respeito do quarto game da série. Segundo ele, o BioShock 4 deve se passar nos anos 60 em uma cidade fictícia localizada na Antártida, aparentemente tendo alguma relação com os 2 primeiros títulos da série, que também se passam na mesma década. Não existe uma data de lançamento específica para o game, porém é esperado que ele seja lançado no ano que vem. Espero que eles acertem a mão nesse jogo, senão vai ter muito fã que vai ficar em choque.
Piada somente para BioShocks. Só que chocante mesmo é a AMD lançando um sucessor para o seu 4700S, que para quem não se lembra é aquele mutante TX usando uma APU do PlayStation 5, que acompanha uma Super RX 550, junto do pacote. O novo monstrinho deve se chamar AMD 4800S e, ao que tudo indica, deve continuar sendo baseado em algum chip da arquitetura Zen 2. Porém, diferente do seu antecessor, agora a placa-mãe vem no formato Micro ATX. O slot PCI Express usa o padrão 4.0, tem duas NVMe na placa, ela é compatível com coolers AM4 e, para fechar com chave de ouro, agora o combo acompanha uma RX 6600. É inegável que houve uma considerável evolução em relação ao 4700S. Resta saber como vai ser o preço dessa coisa, afinal nada é de graça nessa vida, né? Agora que a Nvidia lançou a nova RTX 2060 de 12GB e os primeiros testes começaram a aparecer, ficou claro o porquê desse lançamento. De acordo com os testes do site chamado PC Market, a RTX 2060 de 12GB definitivamente fica atrás da RTX 3060 nos jogos. Mas tem uma coisa que ela se destaca, e sim, claro, é a mineração. Em relação à 3060 LHR, ela consegue fazer mais MHz, consumindo menos energia. Então, os mineiros agradecem. Se você tem uma placa-mãe da Gigabyte, é bom dar uma olhada se tem BIOS nova para sua placa. Afinal, eles soltaram novas versões de BIOS que corrigem uma falha de segurança que afeta tanto processadores da AMD quanto da Intel. Então é bom ficar de olho. E a coisa não parece nada boa pro lado da Microsoft e o seu Windows 11, já que dessa vez, usuários de SSDs NVMe Samsung vêm reportando uma queda de desempenho considerável, se comparado ao Windows 10. E para piorar, o problema não parece ser restrito à unidade Samsung, afetando SSDs de outros fabricantes. Supostamente a Microsoft está a par de problemas desde a versão beta, mas até agora nada foi feito a respeito. Quem sabe um dia eles consertam isso, né? E essas foram as notícias rapidinhas, que só não são mais rápidos que os chineses. Se bem que não precisa sussurrar, porque dessa vez eles estão bem longe daqui. Sim, os chineses estão na Lua. Não é o mundo da Lua, é literalmente na Lua mesmo. Mas não com uma missão tripulada como o Apollo 11, e sim com um rover, que basicamente é um robô cheio de instrumentos científicos e capaz de conduzir experimentos à distância, sendo controlado diretamente daqui da Terra. O rover, chamado Yutu-2, chegou na Lua em 2019, tendo pousado na face oculta da Lua, o outro lado da Lua, não o que a gente sempre vê daqui. E desde então ele já percorreu uma distância de quase 800 metros na Lua. Sim, esses robôs andam bem devagar mesmo. Porém, um blog afiliado à CNSA, que seria tipo uma NASA chinesa, divulgou uma foto tirada pelo rover que mostra um objeto ao fundo que foi batizado pelos chinas como Cabana Misteriosa. Seria o tal objeto uma base dos aliens? Um monolito? Um banheiro químico que eles esqueceram lá na Lua? Provavelmente não. Na verdade, isso deve ser só uma rocha em formato curioso e que, por algum motivo, provavelmente o impacto, acabou ficando parada nessa posição. Na real, a resolução da imagem nem sequer permite concluir se esse negócio é quadrado mesmo. Afinal, ele está a cerca de 80 metros do rover. Então, para não deixar dúvidas e tentar descobrir a origem da formação, os chineses pretendem chegar mais perto dela para ver, o que significa que daqui uns 2 ou 3 meses vamos ver o tal banheiro químico dos aliens. Digo, a rocha com mais detalhes. E esse papo de rover me fez lembrar de uma piada. Toda terça é isso. O dia que eu tiver uma ovelha, eu vou colocar o nome de Rover nela. Pra quê? Até porque quando ela crescer, todo ano eu vou ter Land Rover. Ai, quem não entende de carro provavelmente não entendeu a piada. Mas é muito boa, Land Rover. Piadas à parte, essa foi uma notícia de outro mundo. E sabe o que também é de outro mundo? Essa dica de promoção da semana. E a dica de promoção da semana é o Ryzen 4650G. É uma APU para você que está precisando montar aquele computadorzinho de entrada e não tem dinheiro para comprar uma placa de vídeo no momento. Ele está custando R$ 1.399 na Terabyte. Então corre, que é enquanto durarem os estoques. E caso você esteja interessado, o link está aqui na descrição desse vídeo, logo depois do botão de curtir e se inscrever e acima dos comentários. Então corre lá para não perder a promoção de Outro Planeta. E por falar em outro planeta, parece que tem gente lá na MSI que também está em outro planeta. Afinal, segundo consta, as futuras placas-mãe B660 do fabricante devem ser compatíveis apenas com DDR5. O chipset B660 deve ser o intermediário para o socket LGA 1700, trazendo menos recursos que o Z690 e preço melhor. Portanto, uma opção mais atrativa para os CPUs não K que a Intel deve lançar em breve. Porém, segundo uma listagem que vazou, a MSI deve oferecer 10 diferentes
modelos, com preços que vão desde os 119 aos 259 dólares. O problema é que aparentemente todas elas usam memória DDR5, não aparecendo ali nenhuma variante DDR4. Ah, Robson, mas que implicância, deixa os caras montarem um PC com coisa moderna. O grande problema é que a escassez de chips também está afetando as memórias DDR5, comprometendo muito a disponibilidade e o preço, com lojas e fabricantes pedindo preços absolutamente surreais pelos módulos, arruinando o possível apelo ao custo-benefício dessas placas. Bom, a ruína de uns é sucesso de outros, né? Tá aí a grande oportunidade da AMD vender CPUs AM4 com placas-mãe B550 e memórias DDR4. Mas se quem tá em ruína é a sua conta bancária, você deveria conferir a dica de games gratuitos da Epic. Afinal, eles são de graça e toda semana tem pelo menos um para você ir retirar. E nessa semana nós teremos o Prison Architect, que, como o próprio nome sugere, é um jogo em que você tem que administrar a sua própria penitenciária, e também o Godfall Challenger Edition, que promete dar alguns itens e pontos de habilidade no jogo. Não é aquele Godfall horroroso lá, é aquele, eles estão dando isso de graça? É? Mas tá caro de graça. Será? Meu Deus, e ainda tem uns itens extra. Tem item? Então corre lá para você não perder, senão você vai ter que chorar em outro mundo. Afinal, aqui o Loki News volta nesse planeta mesmo toda terça-feira!